Então, existe uma controvérsia entre os conservadorismos, entendeu? Existe uma controvérsia. Outros pensam em como Oakeshott, Michael Oakeshott, em conservadorismo racionalistas, como também Roger Scruton e muitos outros. Muitos pensam que Roger Scruton, um grande filósofo que morreu em janeiro. Muitos livros escritos aqui no Brasil traduzidos, entre eles A Beleza, entre eles a Tolos, Fraudes e Militâncias, Conservadorismo, o que é ser conservador, como ser conservador. Tem um documentário dele no YouTube, A Beleza Importa. Este é um grande... Peraí, minha gente. Um grande conservador, né? Um grande filósofo do conservadorismo. E ambos racionalistas. Mas muitos outros dizem que a essência do conservadorismo não é religião. Porque não precisa você ter uma religião para ser conservador. Porque as civilizações conservadoras, elas se baseiam em suas religiões. Não a sua religião em si, mas nos seus mitos fundadores, nos seus valores, nos seus princípios morais. Como C.S. Lewis, né? Escreveu A Abolição do Homem. Escreveu muitas coisas, cristianismo puro e simples, ou seja, que a essência do cristianismo é os seus princípios, os seus valores, o próprio Cristo, e não as suas doutrinas diferentes, suas ambas denominações, por aí vai. Então, para você ver que C.S. Lewis é do conservadorismo inglês. Mas como eu digo, não tem como aplicar o conservadorismo inglês para o conservadorismo americano ou pelo conservadorismo italiano. Não tem como aplicar de um para o outro, porque são civilizações totalmente diferentes. Eu estava ouvindo o podcast do Christians, do Instituto Hugo de São Vito no Spotify, ele falando, né, que os gênios, eles não são gênios por alguma experiência genética ou por algo do tipo, ou por inspiração e aspiração, mas sim por causa das influências de sua cultura que traz para cada indivíduo. Então, esses conservadores brasileiros, e o mito fundador quando eu digo mito fundador, eu não estou desacreditando da religião, descartando ou dizendo que da crença em Deus, mas estou dizendo o mito fundador, as origens, aquilo que fundou o imaginário de uma população. Então, nós vamos preservar o espírito brasileiro. Qual é o espírito brasileiro? O brasileiro não aguenta mais roubo. O brasileiro não aguenta mais o STF. O brasileiro não aguenta mais o PT, o comunismo. O brasileiro essencialmente é anticomunista. Ele pode não ter estudado os livros, Karl Marx, O Capital, o Manifesto do Partido Comunista, a ideologia alemã, mas essencialmente dentro de si ele é anticomunista. Ele sentiu na pele o terror do comunismo, do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o conservadorismo vai resgatar isso, o anticomunismo. Vai conservar os valores e princípios que fundou sua civilização. E é primordial também a língua do seu país, a língua fundadora do seu país. No Brasil é a língua portuguesa, nos Estados Unidos é o inglês, como o inglês da Inglaterra. Porque quem colonizou a Inglaterra foram os ingleses. Então o conservadorismo vai aplicar a colonização do seu país, da língua, e vai trazer para si, para o seu espírito, para a educação do seu espírito. Então a língua portuguesa, temos que valorizar as tradições de Portugal que vieram para o Brasil, tal como os Estados Unidos
valorizou a tradição da Inglaterra, a religião. Então, necessariamente você não precisa ser de determinada religião. Você pode ser ateu, mas você também pode ser conservador ao mesmo tempo, porque o conservadorismo não é um sistema religioso. Se nós formos ver Russell Kirk, né, falando sobre o conservadorismo, ele vai falar das influências da religião no conservadorismo, das influências do direito, aí você vai ver o direito romano. O conservador, ele defende aos ocidentais a civilização ocidental, os mitos fundadores, os mitos gregos, a religião cristã, a moral cristã, a ética cristã, a metafísica cristã. Ele defende o quê? A instituição, né, a família. Ele vai defender o direito romano, a mitologia grega, a filosofia grega. Então, três coisas essenciais para o conservador: língua, alta cultura e religião. E se nós formos ver qual foi os idiomas que gerou as línguas ocidentais, o grego e o latim. Então, essas duas línguas, a língua portuguesa, o espanhol, o francês, o italiano, o inglês, oriundos do latim e do grego. Então, é necessário estudar também essas línguas, que são essas línguas em que a Bíblia original é escrita, né? Que os santos antigos, Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa do Menino Jesus, os filósofos, Schelling, muitos outros que, se eu fosse contar, passaria muito tempo, né? Ambos escreveram em latim. Era a língua que predominava. Então, para nós termos a noção dos clássicos, como eu disse, conservar o melhor, nós vamos ver a origem das coisas, o latim, e tirar de proveito aquilo que tem de melhor. Como a Bíblia diz, analisai tudo e retém o que é bom. Então, não adianta aplicar o conservadorismo inglês ou americano para a cultura brasileira, que é o que muitos conservadores estão fazendo atualmente. Mas temos que voltar às raízes. Primeiro, quem colonizou o Brasil? Portugal. Qual é a religião que predomina no Brasil? O catolicismo. E algumas oriundos, né? O calvinismo dos holandeses. Como eu disse, não precisa ser católico, protestante, budista, islâmico para ser um conservador. Você pode ser ateu, mas você vai preservar a instituição, os princípios daquela instituição que fundou a civilização. É isso que é conservadorismo. É isso daí que é essencial, a liberdade, o direito à vida. Você é livre para pensar o que você quer, a liberdade de expressão. Você tem o direito de ir e vir, tem a legítima defesa. Aí quando você vê alguém defendendo a legítima defesa, pode ser um conservador que está falando, ou um liberal. O conservador ele vai absorver muitas coisas do liberalismo econômico, mas ele não vê o liberalismo econômico como se fosse um Deus ou como se fosse um princípio moral. O que muitos liberais ou libertários anarquistas fazem, eles veem a economia como princípio regulador da moralidade humana, mas não. Eles veem a economia como essencial, mas acima disto está a vida, está a física, o além da física, o metafísico, o espiritual, o ser, o interior. Então, nem todo conservador é liberal,
Mas nem todo liberal é um conservador. Dá pra entender? Então é isso aí, minha gente. Eu vou colar esses vídeos aí porque eu tava na rua, como vocês viram, e fui abordado ali. Até mais. Fiquem todos com Deus.